Ó, agora eu vou conseguir fazer a pergunta do Rodrigo Pessoa, que ele havia feito, porque tem a ver com a minha pergunta também. Tá. Rodrigo Pessoa pergunta: Peron, no caso é você, o palco ou a política? Beijos. E aí entra na minha questão de você se envolveu na política, Sim. como foi? Ficou traumatizada? Vai tentar ainda? Fiquei. E responde ao Rodrigo, Na palco verdade, ou política? o palco sempre, porque o palco foi quem me salvou das adversidades. Porque eu fiz teatro, eu fiz curso de canto, de música, eu trabalhei como artista de rua, cantando nas ruas e também fazendo estátua viva, que esse amigo me ensinou a fazer. Então, óbvio que se eu tivesse que escolher entre um e outro, seria o palco. Por que a política? Por que a política chegou para mim? Porque eu sentia a necessidade de que alguém no movimento LGBT me representasse, nos representasse, já que não tinha ninguém que nos representasse, né? Então eu falei, bom, já que não tem ninguém que faça por tu, faz tu mesmo e tu faz, mesmo sem saber exatamente, porque quando eu cheguei para me candidatar, essas coisas, eu não entendia exatamente, por exemplo, qual é o papel do Estado, qual é o papel do município, né, de um vereador, de um deputado, de um senador, de um governador, né? Eu sempre fui ousada, eu me joguei com essa cara de pau que eu tenho, ótima de fala, e fui. E aí eu me candidatei aqui em São Paulo pelo PSOL, a deputada federal. O pessoal me deu, na época, R$7 mil. Pra você fazer a campanha. Pra eu fazer a campanha. E eu fiz uma vaquinha que eu devo ter tirado mais uns 2 mil, 3 mil. Acho que... eu sei que com R$7 mil eu fiz 13.220 votos. Você precisava de quanto? Acho que uns 25 mil na época. Eu fui votado em 388 cidades. Então, o que eu tinha entendido? Eu era inexperiente na política, mas sempre fui muito sagaz. Então, eu imaginava assim, que o partido iria ter a seguinte linha de raciocínio. Isso eu pensando com meus botões. Bom, Renata é uma puxadora de votos. Como é que a gente vai perder a Renata para outro partido se a gente pode dar um cargo para ela de qualquer coisa que seja, para ela ganhar 2 mil, 3 mil reais, que isso não é nada comparado ao tanto de coisas que existem dentro de partidos, ainda que não fosse dar um cargo em alguma secretaria, mas dentro do próprio partido. Eu fui atrás desse povo durante uns 6 meses. E ninguém fez absolutamente nada. Ninguém nem me atendia. Antes todo mundo me atendia. Eu dava um peido, um pum, tava ali. Quando terminou a campanha, todo mundo se elegeu. A Sâmia Bonfim, eu ajudei a Sâmia, né, a se eleger, porque os 13 mil votos foi para ela. Eu ligava pra Sâmia, eu tô dando nome aos bois, né, aquela louca. Tô vendo. Eu ligava pra Sâmia. Não tem nada a ver com isso, hein? Eu ligava pro esqueci o nome dele agora, um senhorzinho que é do PSOL. Cara, era uma coisa assim... São pessoas eleitas. Sim, eleitos. Ninguém me atendia. Eu falei, gente, mas que cáspita que acontece? Antes eu tô aqui de boa, atrás, fazendo a minha luta. E agora que eu preciso que esse povo chegue junto, ninguém chegou. Quando foi com 6 meses depois que eu fui atrás muitas vezes e ninguém, nada, eu escrevi uma carta muito bonita, porque eu queria botar todo o meu ódio naquela carta, mas eu falei, se eu fizer isso, infelizmente, existe uma coisa conosco, travestis e trans, que a gente é sempre vista como vilã nas histórias. Nunca nós somos vítimas. Então eu falei, eu não vou despender esse ódio em cima desta carta. Eu vou fazer uma carta fofa. Uma cartinha fofa. Uma carta fofa. Mas deixando claro tudo que você pensava. Sim, mais fofa. Uma carta super fofa. Aí entreguei esta carta, fiz a carta de desfiliação, entreguei lá, tal. Mano, quando eu entreguei a carta, sei lá, 10 minutos depois, o telefone não parou de tocar. Quer dizer, os 6 meses que eu tava dizendo assim, gente, preciso trabalhar, me dá uma força, né? Não é nenhum favor. Eu fui foférrima com eles, eu fui atrás, eu saía com caixa de som, eu arrastava caixa de som na rua, pedindo voto pra eles votarem em mim, fiz aquela campanha linda, bonita, todo mundo que me acompanha nas redes sobre a questão
da minha candidatura me parabenizava nas ruas. E, nossa, que guerreira que você é. E eu ficava pensando, pô, o partido vai ver isso, né? Caramba, eu fiquei toda... Porque foram 13 mil votos. Não foi 3 mil, gente. Não foi... Foram 13 mil votos. Foi votado em 388 cidades. Teve candidato à presidência que não conseguiu esse número, pra você ter noção. Você entende? Aí eu percebi que isso não é uma coisa do PSOL, tá? Eu vou chegar lá. Tá. Eu percebi que essa coisa de não dar espaço para um corpo trans ser protagonista é uma coisa de um machismo estrutural na sociedade. Eu, na minha santa ingenuidade, na época, achava que isso era coisa de um partido só. Uhum. Não era. Não era. Amiga, tem meninas trans que não dão voz para outras meninas trans, é estrutural. Mas isso era ingenuidade da minha parte. Hoje, aos 46, eu sou super madura e isso que eu estou falando agora é um fato que aconteceu. Não é um fato que acontece hoje. Porque, por exemplo, eu saí do PSOL, fui para o Podemos, trabalhei 2 anos lá e depois eu voltei para o PSOL, porque eu sou a cara do PSOL. Entende? Hoje... eu não saio do PSOL por absolutamente nada, porque eu vou brigar lá dentro para ter direitos e ter espaço garantido de protagonismo lá dentro. Mas eu aprendi isso sofrendo. Eu poderia ter aprendido isso de uma outra maneira. Mas como eu não tive a maturidade para compreender que o jogo político é assim, hoje eu sei que é assim. Hoje eu sei que se eu chegar numa diretoria do PSOL... E dizer assim, olha, é isso aqui que eu quero fazer, se não fizer eu vou fazer um escândalo, vou fazer um barraco de... É assim, o jogo político, amor. Você chegou a conversar, então, com essas pessoas que não te deram naquele momento? Por exemplo, essa moça que você falou que ganhou... Não, a Sâmia, não. A Sâmia é uma fofa, viu? Eu falei dela porque foi fato. Uhum. Mas, assim, sempre foi muito simpática, muito agradável, muito gentil. É uma batalhadora real mesmo, briga pelos direitos LGBT, de todas as siglas e é uma guerreira. Ela faz parte da diversidade LGBT? Não. A Sâmia Bonfim chama ela. Tá. É do PSOL. E aí, como ela tá lá em Brasília, acho que ela tá indo pro 2º mandato, a gente não se viu para conversar assim. A gente se viu de ioiô em lugares assim. Nós ainda, com certeza, vamos ter alguma oportunidade de conversar um tete-a-tete, né? Não só com ela. Ivan Valente, que eu tava querendo lembrar também. Com ele, com essa turma toda. Mas eu fui tão bem acolhida agora na volta que parece que é uma outra história. Porque o tempo evoluiu, mudou. As próprias LGBT conseguiram entender que é através do empoderamento, de você chegar e se empoderar. Nada vai ser fácil pra gente, tá? Nada. Nada vai ser fácil para uma travesti ou uma trans se ela quiser ter protagonismo na cena. Seja na cena política, seja na cena da música, do teatro, do cinema, seja numa loja de sapatos para ela ir vender. Vai ser sempre ela tendo que guerrear mais que os outros. Entende? Você vai se candidatar de novo, então? Não. Por enquanto, eu não digo nem não, nem sim, porque tem que esperar as coisas acontecerem. Tá sublimiado aqui, ó. Acho que vou me candidatar novamente. Não, sinceramente, eu não sei. Sabe por quê? Porque, como assessora parlamentar, eu hoje estou como assessora parlamentar do deputado Guilherme Cortez. Que eu quero mandar um beijo, que eu sei que ele está assistindo, que eu mandei ele assistir. Que é um deputado foférrimo. Patrocina nós, amor. Tá assistindo? Ih, as verbas, cadê, mano? Aqué. Aí... eu percebi que eu me dou muito bem para assessorar. Entendi. Eu sei fazer o Talvez jogo, você né? trabalhe melhor nas coxias do que nesse caso da política. Mas não vou dizer a vocês aí que eu não quero nunca mais, que foi uma coisa... Não sei. Porque a conjuntura mudou, a ideia é outra. Se eu tiver que sair, não vou sair sem ter dinheiro. Entende? Entendi. Então é assim, eu quero que a Renata se lance candidata. Qual é a proposta? Para o pós, inclusive. O pós, Sim. Caso eu não ganhe. Sim. Qual é a proposta? Eu vou te dar uma ajuda de custo de XYZ. Faz o seguinte, eu trabalho para eleger um de que vocês vão bancar para que ele faça e depois eu tenho um trabalho. Sim. Porque o que eu quero é trabalhar. Com certeza. Né? Trabalho como assessora, trabalho como cantora, como atriz. Eu quero fazer o Aqué chegar. Sim. Entende? Então vou aproveitar que eu tô na política
E agora a gente vai... Quem tá na live até agora, é agora que o bicho vai pegar. Eita! É agora que eu jogo a chama da polêmica aqui. Primeiro, deixa eu só ver que chegou mais uma pergunta. Aí eu aproveito, às vezes é uma pergunta doce, e você responde o que há de doce ainda. Quem quiser fazer pergunta ainda, gente, pode fazer. É só mandar um Pix de R$5 ou mais, como vocês quiserem. O Pix deve estar fixado aqui. Ou mandar pelo Superchat também, que a pergunta chega aqui na doutora Renata Peron. Peter Salles perguntou. Peter, eu vou falar sobre isso agora e depois eu volto. Não, eu vou seguir na política agora, eu já pergunto essa do Peter. Tá porque ele muda um pouco do assunto, que vai num assunto que eu também acho bem polêmico, tá? Tá bom. Já pergunto, Peter, fica em paz aí, já faço a pergunta. Renata, Renata ingrata. Você disse que quis entrar na política porque você não sentia representatividade naquele momento. Eu vou jogar uns nomes e você disse não te representaria caso estivesse na política, apesar que uma das que eu vou citar já estavam. Érica Hilton, não? Super me representa. Claro. Muito. Muito. Ela é maravilhosa. Quando eu a conheço pessoalmente, tá? De antes disso. A gente sempre teve muita divergência. Ela é do pessoal também. Né? De ideias por questões pessoais, mas por questões políticas, jamais. Ela é uma guerreira. Graças a Deus que a gente tem ela lá. Que bom. Né? Léo Áquila não te representaria se estivesse na política? Ela não entrou, mas... A Léo... Eu acho que é assim, se você me perguntar para comparar, né, quem não, sem comparativo. Não, cada acho uma que todas elas, travestis e transexuais que estejam na política, têm que representar a gente. Entendeu? Tem que representar, mas representa? Você tá tentando sair, que eu tô sentindo aqui. Sabe, eu não quero polemizar sobre esse caso, não, porque ela já é muito achincalhada nas redes sociais. Não, a ideia nem é, pelo amor de Deus. Mas eu já tive o prazer de conhecer a Léo, ela é incrível. Mas entenda, eu conheço a Léo, eu gosto da Léo. Eu digo que quando você faz essa pergunta, e eu posso ir para um lugar que eu sei que não é agradável, as pessoas podem já achincalhar ela, porque assim, o que eu aprendi aos 46 para malhar a gente, já existe o público lá fora. Com certeza. Então, se eu tiver algo pessoal ou algo que eu discorde da Leonora Áquila, eu tenho o telefone pessoal dela. Então, eu posso chamá-la, como eu faço muitas vezes. Com certeza. E pontuo coisas para ela. Léo, aconteceu isso, isso e isso. Leonora, você não sei o quê. Então, eu acho que para esse lugar... Beleza. Se for para eu entrar no mérito de que se ela seria representada ou não, eu prefiro não. Eu prefiro me abster, como diz. Não, mas eu segui mesmo a sua linha de raciocínio. Quando você disse assim, não existia ninguém na política, aí eu pergunto, se essas pessoas estivessem, elas existiriam. Então, por exemplo, a Léo Áquila, a resposta seria sim. Claro. Representaria? Representaria. Tami Miranda? Sim. Representa. Também. Salete Campari, se entrasse... Maravilhosa! Ok. Não, é isso que eu quero entender. Porque se essas pessoas voltarem a ter um contato político, a gente que está assistindo pode saber que Renata Peron disse, ok, essas pessoas representam. Sim. Agora, se eu tiver que falar sobre... Eu não vou falar isso não, deixa quieto, porque senão isso vai virar um cabaré, vai. Não. Fala, que é que vem? Não, mandaram aqui, não era, ela não falou que ia causar polêmica. Querida. Tá bom, querida. Você pensa que eu cheguei aos 46 como, amores? No muro. Não, nem sempre. Mas às vezes sim. Pra sobreviver, querida, você tem que ser estrategista. Eu acho. Porque, veja bem, vou voltar de novo a narrar isso. Nós do movimento LGBT já tem quem taque pedra na gente lá fora. Muitos. E muitas. Concordo. Então, se a gente tem alguma coisa pessoal pra falar de alguém, a gente chama a pessoa e fala pra ela. Porque senão fica, sabe aquele discurso assim, você vê, elas tacam pedra nela. Porque assim, as pessoas gostam de ver a desgraça, mas na hora que o bicho pega fogo, elas começam a falar.
Nossa, vocês viram? Elas vão lá e uma fica atacando pedra na outra, depois pedem respeito. Mas ô, Renata, esse discurso de pessoas que falam isso, eu sei, você tem toda a razão, eu concordo com você. Mas esse discurso de pessoas que falam isso é justamente o discurso de pessoas que não mudam em nada a sociedade. A gente que é leiga nos assuntos políticos. Eu acho que você ter crítica política e não é pessoal, até porque a gente não conhece. Você disse que tem o telefone pessoal dela, mas muitas pessoas não conhecem. O Tami, a Léo, a Érica, muita gente não conhece como você conhece. Sim. Então, essas pessoas vão ter posições críticas sobre a coisa. Vou dar outro exemplo. Nós queríamos que determinado presidente ganhasse. Não estou nem dizendo se é Lula, Bolsonaro, enfim. Mas queríamos que determinado presidente ganhasse. Isso não quer dizer que a gente diz amém para tudo que essa pessoa que ganhou diz. Não é porque essas pessoas que nós citamos são pessoas trans que a gente vai dizer amém para tudo que é dito. Como a gente não quer que digam amém para as nossas coisas nem também. Nem que seja de direita, nem que seja de esquerda. Uhum. Se a pessoa estiver errada, ela vai ouvir. Vamos supor, eu faço uma campanha para Renata Peron. Trabalho para Renata Peron, peço para os meus seguidores, gente, vai na Renata. Se essas pessoas forem você, e você, assim como não conseguiu ter contato com o pessoal do pessoal, que foi o que você disse na história aqui, não conseguia falar com eles até aquela sua carta, você não conseguia, aonde você vai usar isso? Você tem que falar. Não dá para dizer amém para todas as pessoas só porque a gente apoia elas em determinado lugar. Então, se depois você, Renata Peron, que eu apoiei durante a campanha, ganhou e de repente começa a fazer coisa ao contrário daquilo que você vendeu como política, ou você some, eu vou ter que reclamar. Por mais que eu seja trans, você seja trans e você não me atende no telefone pessoal. Não, e para além disso, se você não atender a pessoa pessoalmente e nem atender as demandas que você prometeu para ela, é óbvio que você tem que ir atrás. Que você precisa cobrar. Se eu ver a Léo Áquila, deputada, se eu ver a Salete Campari, deputada, e elas deram a diretriz do que elas iriam fazer e elas não fazem, eu vou cobrar. É isso que eu estou dizendo. Sim, e nem sempre, às vezes, com pessoas públicas políticas, às vezes, e eu não estou falando sobre exposição de coisas pessoais, estou falando sobre exposição de trabalhos políticos, às vezes tem que ser feito e não é no privado. Você entende? Sim. Eu sou super contra exposição. Eu sou uma das pessoas que vive falando, gente, não tem que expor ninguém. Mas quando se trata de um órgão público, é do nosso dinheiro que a gente está falando. E se essa pessoa não está trabalhando da maneira correta, e que bom que a Érica está fazendo um serviço incrível, porque se não fizesse, eu acho que nós mesmos cobraríamos. Como eu vejo muita gente cobrando do Tami. Sim. Entende? Sim. Pelas narrativas LGBTQIAPN+, muita gente cobra do Tami. Eu não estou dizendo sobre ir lá xingar ele, para depois alguém usar esse argumento. Ah, tá vendo? Nem elas se dão certo. Por que isso, Renata? Eu já usei que quem é transfóbico vai usar argumento, seja esse, seja qual for, para conosco. E aí a gente criar essa narrativa de que a gente não pode cobrar uma pessoa só porque ela também é trans, ou ficar dizendo todo mundo me representa só porque é trans, também não é bacana. Não, isso não. Isso, e senão coloca a gente num patamar de quadrilha. Não, e eu jamais faria isso. Jamais. Seja qualquer candidato ou qualquer político que lá esteja, se não está fazendo, eu vou cobrar. E as colegas que apoiaram o Bolsonaro, o que você acha? Eu lamento profundamente que pessoas que têm um mínimo de consciência sobre o que este homem representou durante 20 anos, porque eu acompanho ele há 20 anos. Eu não acompanho ele há 10 dias. E ele tem uma carreira política de 30, agora mais de 30. Eu acompanho há 20, desde a primeira vez que ele apareceu, que ele disse assim, que a ditadura tinha que ter matado mais... De 30 mil pessoas, acho que era isso. Não, ele falou assim, algo que tinha que ter matado, ainda que matasse inocentes. A partir daquele dia que eu ouvi o discurso dele, acho que ele não era nem deputado ainda, acho que ele era vereador, lá no Rio. Eu falei, gente, que é isso? Que homem é esse? E a partir daí eu fui acompanhando ele. Não é uma questão que as pessoas usam hoje assim, mas a gente está num país democrático, eu tenho o direito de escolher em quem eu vou votar. Tá certo, você tem, mas você também tem o direito de ouvir as críticas, a consequência dessa cagada que você fez. Artistas, amigas trans, pessoas que a gente conhece, bicha, como é que você é travesti? Você sofre todas as mazelas, a sociedade está ali o tempo todo te esmagando. Ele próprio dizer que ele não queria alugar uma casa perto de um viado. Se o viado tivesse uma casa aqui, ele alugava uma casa em outro lugar para ele não ficar perto do gay. E o gay, a travesti, falou, mas eu quero votar nele.
Por qual motivo? Porque toda vez que essas pessoas falavam isso, eu perguntava, o que é que ele falou que faz com que você acredite que ele vai ser bom para você enquanto LGBT? Não tinha. Era só... Parece que é uma coisa de pessoa teimosa, pessoa birrenta, que é tipo assim, não quero o Lula. Então, se eu não quero o Lula, eu voto numa Lula, mas eu não voto nele. Ou tentar justificar as falas dele. Tipo assim, não é que foi cortado, foi editado da Globo. Não sei. Gente, não era Globo, era todos os canais. E quem mais ajudou a ele foi a menina do Super Pop, viu? Sim. Foi ela que levou ele muitas vezes pra lá. Não, e outra coisa, as pessoas falaram muito da Globo, e eu não tô defendendo não, que eu nem tenho televisão em casa, você viu. Mas, Tadinha, gente. Ajuda, compra uma TV pra ela. Vamos fazer uma vaquinha, que a bicha não tem uma TV em casa. Mas eu penso assim, ó, o povo esqueceu que foi a Globo que derrubou o Lula, inclusive. Foi a Globo, a Veja, foram os que derrubaram o Lula também na época. Então o pessoal fica... A Globo nunca... Ela sempre foi a favor dela mesma, então, enfim. Sim. Mas então você não compactuava com as meninas próximas a você? A menina era brigas homéricas, era cacete feio, parecia que a gente ia se matar. Sabe assim? Uhum. Eu falei, como... É porque eu ficava, assim, na minha cabeça, assim, eu ficava pensando, ok, eu entendo que é democracia e que a pessoa tem o direito de votar em quem ela quiser. Mas este ser é contra a democracia. Era isso que eu ficava irritada com elas. Este ser é contra a democracia. Você está votando em alguém que não acredita. Que, inclusive, ele dizia, quando eu for presidente, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar o Congresso. Você lembra disso? Eu lembro. E ele tentou de várias maneiras fazer isso. Tentou fechar a Globo, mas não deu, né, filha? Ele achava que ser presidente era ser dono do país, né? Que ele achava que não era presidencialismo, era monarquia. Monarquia.